Meus amigos e minhas amigas dentro do programa Economia e Desenvolvimento, eu, Laércio Tadeu, presidente do Sindareia, tenho a honra de poder apresentar agora o nosso programa sobre o segmento. Tenho participado bastante vezes do programa, mas hoje eu tenho um especial a seguir que será mostrar tanto imagens como depoimento dos meus associados. É com muito orgulho que eu tenho apresentar esse programa que vem a seguir e vamos ver como funciona a nossa mineração, histórias da mineração. E aí vamos ter ideia de como a gente trabalha por esse Rio Grande e como a mineração é importante para a economia rio-grandense. A Esmarja faz 30 anos esse ano, um histórico muito bonito, da onde uma empresa de mineração dificilmente ela tem uma história tão longa dentro do trajeto usando bem mineral, que é a areia, o segundo maior bem consumido no mundo. Dentro disso, a Esmarja foi, na composição dela desses 30 anos, ela foi fundada por pequenos mineradores dentro da região do Rio Jacuí, que num primeiro momento era associação e por forma de lei acabou se tornando sociedade. A situação da Esmarja hoje dentro do trecho é uma situação de criação, ela participa de todos os meios hoje sociais dentro das comunidades e dentro disso também fazendo participação conjuntamente ao Sindareia, que hoje é liderança dentro do mercado na composição do consumo sustentável dentro da areia do Rio Jacuí. A areia é um mineral indispensável na construção civil. Sem areia não se faz uma obra qualquer na construção civil. É o segundo bem mineral mais consumido no mundo, ele só perde para a água e juntamente com o seu parceiro, a brita, que é outro agregado da construção civil, representa quase 70% da produção mundial. E aqui na Esmarja nós operamos da seguinte forma, né? Nós temos as áreas de extração, temos escritórios flutuantes, são verdadeiras casas que os funcionários ficam 24 horas por dia com todo o equipamento disponível. E a partir desse escritório flutuante eles têm lanchas voadeiras e outros equipamentos para monitorar a extração. A extração propriamente dita é feita em leito submerso de rio, né, com o uso do equipamento de dragas autopropulsáveis. É um equipamento bem ágil, que com o equipamento só possibilita a extração, o carregamento, o transporte e o descarregamento. Então essa draga, com uma draga só, o equipamento só, você faz todas as etapas da mineração, sendo que o transporte ele varia de 30 a 100 quilômetros de distância, né, da região de extração. E na sequência nós temos toda uma atividade de controle de monitoramento da mineração. O primeiro controle é feito com um sistema de rastreamento via satélite online, que é obrigatório, no entanto, ele foi uma demanda do setor privado, lá na década de 2004, exatamente para melhorar a imagem do setor produtivo. Esse rastreamento possibilita que as dragas minerem estritamente dentro da cerca eletrônica delimitada pela FEPAM no processo licenciatório, saindo 1 metro fora do local licenciado a um corte remoto da bomba de sucção e ela paralisa suas atividades e ao mesmo tempo encaminha uma mensagem automática para a FEPAM. E como monitoramento ambiental, a gente tem várias etapas, principalmente batimetria periódica, se faz batimetrias do leito de margem, toda ela nivelada, para ver como é que está a evolução do leito. Faz um controle da morfodinâmica da margem, quer dizer, controle do processo erosivo, evolução ou involução do processo erosivo da margem. Faz controle da qualidade da água, independente, muitas vezes, das modificações provocadas pela mineração. Que tem um controle total da qualidade da água, faz um controle dos organismos plantônicos e bentônicos, que são organismos flutuantes, dos organismos bentônicos, que são os organismos fixos no fundo, no leito do rio, controle da ictiofauna, que são os peixes, né? Isso semestralmente faz levantamentos para ver como é que está a qualidade dos peixes, e também controle de aves e de vegetação marginal. A gente trabalha com areia há uns 40 anos, que a gente virou assim, englobou de navegação, extração, comércio, englobou tudo, nós já temos 40 anos aí. Nós é uma empresa assim, a gente entende que bem sucedida, porque nós fomos o segundo a colocar um novo sistema de dragagem de bomba no Rio Jacuí.
antes foi a Navegação Santana, então nós fomos praticamente pioneiros. O sistema de bomba veio porque era muito obsoleto o sistema de descarga. Usava-se uns guindastes, era muito moroso o sistema, os operadores, era muito difícil na época, era uma profissão muito requintada, os operadores do guindaste. Então, de noite era complicado, mexer com a caçamba dentro dos porões era mais complicado ainda, porque não enxergava, tinha uma pessoa fazendo ali o rechego, né? Então, como as áreas foram ficando mais difíceis para a draga de Rosário, não tinha mais barranco, que tinha uns barrancos que tinha que cair em cima das caçambas. Porque a caçamba, a lança da draga, 1 metro, 1,5 metro assim. Então, quando ela virava, nós temos uma draga de Rosário até hoje, alugada por uma empresa aí, mas hoje praticamente só para ter. E serve até como recordação para a gente. Aí foi feito o sistema de bomba, porque o barco vai lá, carrega mais ligeiro. Tem um sistema de peneira, uns giratórios, outros não. Nós temos um sistema bom aí, que nós conseguimos tirar uma areia de qualidade ainda hoje aí. É sistema de dreno, é coisas que nós viemos durante a vida, até porque nós viemos do sistema de areia, a gente veio do sistema de navegação. Eu tenho um estaleiro junto com um irmão meu que faleceu o ano passado. Os nossos barcos todos foram construídos lá em Charqueada. E o meu irmão foi um ícone aí na ilha que foi. Ele se chamava ele até de pai. Ele foi o pai de toda a navegação. Em sistema de fabricação, nós temos estaleiro até hoje. Fabricação em charqueadas. Ali eram fabricados os barcos, reformados, aumentados, barcos alterados. Hoje, por exemplo, nossos barcos, a capitania só despacha. Pegou uma tonelagem grande, são barcos de mais de 1.000 toneladas, né? Então tem que se contratar uma empresa uma classificadora, porque a capitania vai até uma certa 500 toneladas, parece 400, 500. Depois eles não têm mais corpo para vistoriar essa embarcação grande. Aí vem mais do que um engenheiro para ver máquina, vem um de navegação, vem um de náutica, vem um de segurança. Mas para nós foi até bom, o sistema de exigiram mais na construção dos barcos. Esses nossos barcos, por exemplo, antigamente os barcos tinham o fundo, as caixas de porão, arrombava o fundo. Hoje não. Hoje de 3 em 4, 5 metros, depende das embarcações, aquele flutuante é vedado. Se arrombar ali, a água fica presa só ali. Não chega nem a adornar alguma draga aí. Então se evitou muito, tanto é que foi um tempo medonho, nem se tem notícia de barco de bomba e o fundo aí. Apesar de não ser todos com essa técnica aí. Isso é a classificadora que pede. Para segurança. Dali surgiu os barcos de bomba, porque o barco vai lá e carrega, descarrega. Eu, por exemplo, vou para casa de tarde, o barco chega de noite, descarrega de manhã, quando eu chego ele não está mais aí, já foi. Mas com essas vantagens trouxe desvantagem. São 2 motores virando, 3 às vezes. O motor da draga que toca a draga chega lá, não apaga. Até eu estava conversando com um tripulante meu anteontem ali, disse: olha, seu Valdo, esse motor dessa draga aqui, eu me lembro que ele esfriou 2 horas só esse mês aí. Não deu tempo de esfriar o motor. Esse que eu acabei de trocar aí agora. Então, 2 Scania hoje comendo óleo, isso foi para cima do preço da areia. Hoje a areia a gente entende como cara e se ganha menos, bem menos. O barco de bomba, por ser mais complicado, o sistema de navegação, por virar mais horas, já pede mais um tripulante ou 2 às vezes. Isso veio tudo para cima da mesma draga. Aí você ganha mais, que o barco vira mais, chega de fim de mês, você faz uma conta. Será que vale a pena? Era tão bom antigamente, né? Vivia o dragueiro, faceiro, existia, todo mundo trabalhava, cada um melhorar mais. Terminou isso hoje, hein? Nós ainda temos sobrevivendo aí por qualidade de material, horário que se atende e tratamento aí, que a gente recebe bem o pessoal antigo. A gente tem uma boa garantia de estoque.
Hoje o cara que vem comprar areia aqui, antigamente você botava um barquinho, o cara trabalhava, hoje não. A gente funciona com empresas grandes aí, eles querem saber se o senhor tem o direito de mineração, de vez em quando pedem a nota da procedência da areia, é uma licença da FEPAM, para quem extrair lá tem que dar uma nota de onde está saindo aquele material. Aí nós temos que dar para eles, porque eles vão fazer uma obra pública, né? Eles querem uma areia desse jeito. Então isso aí veio tudo a calhar, veio tudo. Hoje nós temos o sistema todo, a gente não dá para se queixar disso aí, não exige muito estudo, teu cara não pode ser bobo disso aqui. Tem que trabalhar, e eu acho duas coisas na vida, o cara nasce vagabundo, nasce trabalhador. Nós nascemos trabalhador. Lá no início eram bem mais dificuldades na nossa produção, na nossa operação. Hoje o processo está mais sistematizado, está mais automatizado também, certo? Consegue-se produzir numa situação melhor. Um sistema em relação à produção, ao mercado, tem um aspecto bem positivo. Hoje temos uma demanda maior, hoje o nosso mercado tem um consumo, né, em obras, em investimentos de infraestrutura que exige mais produção dentro do segmento. Estamos numa melhora. Tá? Já tivemos momentos melhores em outras situações de obras aí da época da Copa, de investimentos mais fortes, mas ele já recuperou. A pandemia teve uma grande parada, mas já recuperou uma boa parte, né, no volume de consumo. Tá? Acho que temos que ser otimistas. Com todas as dificuldades, com todas as mudanças que temos no segmento, temos que ser otimistas, temos que acreditar que vai recuperar mais ainda, vai melhorar mais e isso aí. Com a experiência de hoje, seria muito mais fácil eu recomeçar, tá? Eu voltaria, porque eu tenho uma paixão por isso que eu faço, pelos meios ali, as embarcações, né, por toda aquela essência de vida que a gente já passou. Eu acho que o sindicato tem influenciado muito esse setor, tem abrindo as portas do nosso segmento e com isso mostrando que a areia até pouco tempo eram considerados bandidos, né? Porque com as dragagens de alguns que eram fora das áreas autorizadas, né? E o sindicato fez um trabalho muito grande nesse sentido, conscientizando e mostrando para as entidades que o pessoal da areia procurava trabalhar direitinho dentro das normas que eram estabelecidas pela proteção do meio ambiente. Então isso aí eu acho que foi o grande ponto que levou hoje a ter uma respeitabilidade dentro do segmento. Foi esse tipo de quebrar uma certa animosidade que existia, né, no segmento, e graças a essa política do Laércio de aproximação, hoje tem um entendimento ótimo entre as autoridades e o meio, exercendo então o trabalho da melhor maneira possível. Eu, desde que eu iniciei na areia e depois eu fundei o sindicato, eu sempre frisava para o pessoal de que a areia ela era finita e que a renovação, a recomposição da areia leva milhões de anos e que então as nossas jazidas que eram aqui, a gente dragava 5 minutos aqui do cais de Porto Alegre, que isso aí iria terminar com o tempo. Então a gente teria que aproveitar, havia uma certa concorrência assim muito
desleal e o pessoal brigava muito por preços, e eu sempre tentei colocar na cabeça das pessoas que tínhamos que trabalhar dentro de um meio em que não considerasse o seu colega como um adversário, e sim como um que trilha no mesmo espaço, no mesmo caminho, e procurar ter melhores preços para poder superar, porque ela vai terminar um dia. Isso eu sempre frisei. E hoje está com uma dificuldade muito grande, né? Eu trabalhava com navegação. Antes de vir para a areia, eu trabalhava na navegação para Rio Grande. Tinha transporte de granéis para Rio Grande. Depois eu vim para a areia. Então eu fazia parte do Sindicato das Empresas de Navegação. Eu fui da diretoria muitos anos, fui presidente, e eu usava muito a estrutura do sindicato para defender os problemas da areia. Então eu falava para os colegas, na época, nós temos que formar uma entidade nossa, para não depender do sindicato. Eu tinha carta branca, tinha até uma ala que era reservado ao problema da navegação de areia, em que tinha liberdade. Mas não era o caso, né? Nós precisávamos ter. Aí eu tinha um funcionário, ex-funcionário do sindicato, o Irã, que era um cara que conhecia tudo de sindicato, ele trabalhou em vários sindicatos. Aí ele saiu do sindicato, foi dispensado do sindicato, colocaram uma outra pessoa, mudaram a estrutura. Aí eu contratei o Irã. Irã, vamos fundar o Sindicato da Areia. Eu contratei o Irã para trabalhar sob minhas custas e na minha empresa. Eu usei então o Irã e nós começamos a ver tudo o que tem que fazer para nós fundarmos o sindicato. Precisa isso, então tá, então vamos trabalhar. Então juntei alguns colegas na época que estavam também interessados na mesma ideia. O Sadi foi um que lutou muito comigo, também não está mais no meio. E aí fez toda a papelada, e isso demorava, ia para Brasília, tinha que ser autorizado, até que conseguimos, autorizamos, recebemos a carta do sindicato, não tínhamos sede, não tínhamos nada. Inicialmente eu usei a estrutura da minha empresa para tocar o sindicato, até que depois que a gente conseguiu acertar os ponteiros, aí então alugamos uma sede, e aí foi indo, até chegar hoje numa estrutura já muito bem montada, que está funcionando hoje na presidência do Laércio.